10 estratégias estoicas para transformar seu dia e alcançar a plenitude. Estoicismo em ação. Você já parou para pensar como as suas manhãs podem definir o seu dia, a sua semana e até mesmo a sua vida? Imagine acordar com clareza, propósito e domínio sobre a sua mente, sem que as turbulências externas te dominem. E se você pudesse transformar o seu cotidiano, lidando com os desafios de forma mais equilibrada, com serenidade e sempre agindo de acordo com seus princípios mais profundos? Isso não é apenas uma possibilidade, mas uma prática ao seu alcance, com base no estoicismo. O estoicismo não é uma filosofia distante, mas uma prática diária que nos oferece ferramentas poderosas para alcançar a plenitude, transformar a forma como lidamos com a ansiedade, o estresse e as dificuldades do dia a dia. E o melhor, você não precisa de anos de estudo ou de uma mudança radical. Você pode começar agora, aplicando pequenas estratégias que têm o poder de transformar não só o seu dia, mas a sua vida inteira. Neste vídeo, vamos explorar 10 estratégias estoicas para que você consiga dominar o seu dia, alcançar a paz interior e viver com mais propósito. O estoicismo nos ensina que o controle que temos não está no que acontece ao nosso redor, mas em como escolhemos reagir internamente. Ao tomarmos as rédeas da nossa mente logo ao acordar, podemos evitar que o caos externo dite nossas emoções e decisões. Imagine acordar e ser capaz de tomar decisões com clareza mental, de reagir aos desafios com sabedoria e de manter sua paz interior, independentemente das situações que surjam. Ao longo deste vídeo, vamos aprender como os grandes filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, aplicavam esses princípios e como você também pode usá-los no seu dia a dia. Este vídeo não é sobre teorias vazias, mas sobre ações concretas que você pode começar a aplicar imediatamente para transformar o seu dia. Como começar o seu dia com controle mental? Como silenciar a mente das distrações? Como escolher suas reações e viver com mais disciplina e equilíbrio? Vamos descobrir juntos essas 10 estratégias que, quando incorporadas, têm o poder de mudar a forma como você encara o seu dia e a sua vida. 1. Comece o dia com propósito. O poder da mente dominada. O momento em que você acorda define como sua mente enfrentará o resto do dia. Mas quantas vezes você já se pegou levantando no automático, com pensamentos ansiosos, preocupações e obrigações te atropelando logo nos primeiros minutos da manhã? O estoicismo nos ensina que dominar a mente logo ao despertar é um dos maiores atos de liberdade que podemos praticar diariamente. Sêneca dizia: "O dia começa antes do amanhecer." Isso significa que o verdadeiro início de um bom dia não está no relógio, mas na disposição mental com que o encaramos. Se você acorda reagindo ao mundo, ao celular, às cobranças, ao barulho, você está entregando seu centro de comando ao caos externo. Mas se você começa com um propósito claro, você assume o controle da sua experiência, mesmo em meio às adversidades. Começar o dia com intenção não é apenas refletir sobre tarefas ou metas, mas decidir, conscientemente, como você quer existir hoje. Qual será sua postura diante dos desafios? Qual será sua fonte de equilíbrio? Qual valor estoico guiará suas ações? Perguntas simples como essas ajudam a ancorar a mente naquilo que realmente importa, e não nos ruídos inúteis da pressa e da comparação. Os estoicos nos lembram que não escolhemos o que o dia trará, mas sempre podemos escolher como vamos enfrentá-lo. Por isso, comece com um pequeno ritual de atenção plena. Respire, observe seus pensamentos sem julgamento, reconheça que você tem o poder de orientar seu foco. Ao cultivar esse hábito, você cria um espaço interno de autonomia, um abrigo silencioso contra o tumulto do mundo. A mente dominada logo ao acordar é como um navio com o leme firme. Mesmo com o mar agitado, ele segue na direção que escolheu. Essa é a força de começar o dia com propósito. 2. Silencie a mente e concentre-se no que realmente importa. Vivemos em uma era onde o barulho não é mais apenas externo. Ele habita dentro da nossa mente, no fluxo incessante de pensamentos que disputam nossa atenção. Prazos, comparações,
lembranças, medos, notificações. A mente, quando deixada sem direção, se torna um campo de batalha, e no meio desse ruído interno, perdemos a conexão com o que realmente importa. O estoicismo nos convida ao oposto: cultivar o silêncio como ferramenta de clareza e foco. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso mostra como nosso sofrimento muitas vezes não vem do mundo em si, mas da forma como permitimos que a mente reaja a ele. Por isso, silenciar a mente é mais do que ficar em silêncio físico. É treinar-se para não alimentar pensamentos inúteis, para não reagir impulsivamente a cada estímulo. Silenciar não é fugir, mas escolher com sabedoria o que merece atenção. Quando você escolhe se afastar do excesso de ruído, está, na verdade, voltando para si mesmo. E é nesse retorno que você redescobre o essencial: sua presença, seus valores, sua capacidade de agir com racionalidade mesmo diante do caos. O estoico não apaga o mundo, mas filtra o que realmente importa. A mente silenciosa não é a mente vazia. É uma mente limpa de excesso, focada, alinhada com o presente. Ao criar esse espaço interno, você consegue perceber melhor as situações, responder com mais sabedoria e tomar decisões menos contaminadas por impulsos ou pressões externas. É no silêncio que surgem as respostas mais claras. Você pode cultivar esse estado ao longo do dia, com pequenos gestos, fazer pausas conscientes, respirar fundo antes de reagir, reduzir o consumo de estímulos que sobrecarregam o seu pensamento. Ao fazer isso, você volta ao seu centro. E é a partir desse centro silencioso que você será capaz de direcionar sua energia para aquilo que realmente importa. Silenciar a mente é um ato de força interior. Em um mundo que grita o tempo todo, aquele que escolhe o silêncio não se torna fraco. Torna-se mestre de si. 3. Escolha sua reação. A liberdade de decidir como agir. Quantas vezes você já disse ou fez algo no impulso e se arrependeu logo depois? Em momentos de raiva, medo ou frustração, é fácil cair na armadilha das reações automáticas. Mas o estoicismo nos ensina uma verdade libertadora. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, e nesse espaço habita a nossa liberdade. É ali que está o poder de decidir como agir. Epicteto nos lembra: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Isso significa que a verdadeira força não está em controlar os eventos, mas em dominar sua resposta a eles. E essa escolha, consciente, deliberada, é a maior expressão de liberdade que um ser humano pode conquistar. Quando você domina suas reações, você não está mais nas mãos do acaso ou do comportamento alheio. Você se torna senhor de si mesmo. A filosofia estoica convida à reflexão antes da ação. Antes de responder a uma crítica, antes de alimentar uma discussão, antes de ceder ao medo ou à pressa, você pode se perguntar: essa reação é útil? Ela está de acordo com meus valores? Ela contribui para a minha paz interior ou a compromete? Essas perguntas simples são como âncoras que impedem a mente de ser levada pela correnteza das emoções. Dominar suas reações não significa reprimir sentimentos, mas observar com atenção e escolher agir com clareza. Significa entender que emoções intensas são passageiras e que agir no calor do momento quase sempre nos leva a consequências desnecessárias. O estoico observa, respira e então escolhe, com firmeza, com intenção. Praticar essa liberdade começa em situações simples: um trânsito lento, um atraso, uma palavra ríspida de alguém. Nessas ocasiões, você pode se entregar ao impulso ou exercitar o autocontrole. Com o tempo, essa escolha se torna um hábito, e o hábito se torna força interior. Escolher sua reação é sair do modo automático e entrar no modo consciente. É transformar a própria vida em um ato de presença e responsabilidade. Quando você escolhe como reage, você não apenas se protege, você inspira os outros a fazerem o mesmo. Essa é a liberdade mais profunda que o estoicismo oferece. 4. Transforme a disciplina em sua maior aliada.
Disciplinar a mente e as ações não é se aprisionar, é se libertar. No mundo moderno, onde somos bombardeados por distrações e recompensas instantâneas, cultivar disciplina pode parecer desconfortável. Mas para o estoico, a disciplina não é uma imposição externa, e sim uma escolha interna de alinhar o que se faz com o que realmente importa. É a ponte entre o que você deseja ser e quem você decide ser todos os dias. Sêneca dizia que a vida sem disciplina é uma embarcação à deriva, e ele estava certo. Sem direção e controle, somos levados por impulsos, vontades momentâneas e hábitos nocivos que sabotam nosso crescimento. A disciplina, por outro lado, é o que nos permite construir uma vida sólida, baseada em valores, virtudes e escolhas conscientes. Muitas vezes, associamos disciplina à rigidez ou à dureza, mas no estoicismo, ela é sinônimo de consistência. É acordar e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a motivação falha. É escolher o que é certo ao invés do que é confortável. É manter o foco mesmo quando o mundo tenta te puxar para distrações vazias. A disciplina não precisa ser pesada. Ela pode ser silenciosa, estável e até suave, como uma bússola confiável. Transformar a disciplina em aliada começa com pequenas ações repetidas com intenção. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta escolher algo essencial, criar um compromisso com aquilo e honrar esse compromisso com firmeza. Seja o cuidado com a saúde, a prática da leitura, o silêncio matinal ou qualquer outra virtude estoica, quando cultivada com constância, ela molda sua identidade. O estoico compreende que a disciplina é liberdade, porque ao invés de ser escravo dos desejos passageiros, você se torna senhor do seu caminho. E quanto mais você honra esse caminho, mais forte se torna sua integridade. O que parecia sacrifício, torna-se fonte de orgulho interno. O que parecia esforço, torna-se natural. Quando a disciplina deixa de ser imposição e se transforma em escolha consciente, você descobre que ela não limita, ela fortalece, ela não pesa, ela guia. E com ela ao seu lado, nenhum dia será desperdiçado. 5. Viva o presente. Como libertar-se da ansiedade do futuro. Quantas vezes você já deixou de viver o agora por estar preso ao e se? E se der errado? E se eu não for suficiente? E se o futuro me decepcionar? A ansiedade nasce da tentativa de controlar o que ainda não chegou. E o estoicismo nos ensina, com firmeza e serenidade, que o presente é tudo o que temos. O futuro, por mais que o desejemos ou temamos, ainda não existe. E tentar habitá-lo mentalmente é abrir mão da única coisa que realmente podemos tocar: o agora. Marco Aurélio escreveu: não deixe que o futuro te perturbe. Você o enfrentará se necessário com a mesma razão que usa hoje. Essa frase carrega uma lição profunda. Você não precisa antecipar dores que talvez nunca venham. Sua força está no momento presente. É aqui que você respira, age, escolhe e transforma. Viver no presente é um exercício de coragem. É dizer não à mente que tenta se perder em hipóteses e se concentrar no que está diante de você com atenção e dignidade. A ansiedade se alimenta de pensamentos desordenados sobre o que poderia acontecer. O estoico corta esse ciclo ao perguntar: isso está sob meu controle agora? Se a resposta for não, ele solta. Se for sim, ele age. Essa clareza é o antídoto contra a angústia. Não se trata de se tornar frio ou indiferente ao futuro, mas de entender que o melhor preparo para ele é viver bem o presente. Praticar a presença exige treino. Ao notar que seus pensamentos estão vagando para o que ainda não aconteceu, traga-se de volta com um gesto simples. Respire. Observe o que você sente, o que está à sua volta, o que pode ser feito neste exato momento. O presente pode parecer pequeno, mas é nele que toda transformação começa. Quando você abandona a ilusão do controle sobre o futuro, encontra algo muito mais poderoso: o controle sobre si mesmo. E esse é o verdadeiro domínio que o estoicismo ensina. Não sobre o tempo que virá, mas sobre a consciência que você cultiva agora. A presença
É um porto seguro onde a mente se fortalece e onde a vida realmente acontece. 6. Seja seu maior apoiador. Supere a autossabotagem diária. Você já percebeu como muitas vezes o maior obstáculo entre você e a vida que deseja viver é você mesmo? A voz crítica, o medo de falhar, a procrastinação, o perfeccionismo disfarçado de exigência. A autossabotagem não grita, ela sussurra. E esses sussurros moldam nossas decisões, minam nossa confiança e nos afastam de quem poderíamos nos tornar. O estoicismo oferece um antídoto poderoso, a responsabilidade pessoal aliada à compaixão interna. Epicteto ensinava: nenhuma pessoa é livre se não é senhora de si mesma. Essa liberdade começa ao identificarmos quando estamos nos impedindo de avançar. A autossabotagem acontece quando deixamos o medo comandar nossas ações. Quando preferimos a zona de conforto ao progresso. Quando esperamos a aprovação externa para validar o nosso valor. O estoico olha para tudo isso com lucidez, mas sem autopunição. Ele reconhece suas fraquezas, mas não se define por elas. Superar a autossabotagem é um ato de coragem e amor próprio. É substituir a autocrítica paralisante por um compromisso sereno com a melhoria contínua. É entender que errar faz parte, mas permanecer no erro por orgulho ou vergonha é opcional. O estoico aprende com seus deslizes e segue em frente. Ele não busca perfeição, mas constância. Não exige de si o impossível, mas se recusa a trair sua própria consciência. Para ser seu maior apoiador, você precisa aprender a se escutar com honestidade, sem crueldade. Cultivar pensamentos que te fortaleçam em vez de te enfraquecerem. Estar do seu lado mesmo quando o mundo inteiro parecer contra. Isso não é arrogância, é integridade emocional. E quando você para de guerrear contra si, sua mente se torna um território fértil para crescer. Você não precisa esperar por motivação externa para agir, nem pela coragem perfeita para começar. Tudo o que você precisa é estar disposto a dar um passo, mesmo com medo. Ser seu maior aliado é lembrar-se, todos os dias, que há força em você, que sua mente pode ser treinada, que sua jornada merece respeito, inclusive o seu. 7. Gratidão silenciosa. O segredo de começar o dia com paz interior. Vivemos tempos em que a gratidão é frequentemente associada a listas bonitas em redes sociais ou frases prontas de positividade. Mas, para os estoicos, a gratidão era algo muito mais profundo. Um exercício silencioso e poderoso de reconexão com a realidade. Não como uma negação da dor, mas como um reconhecimento consciente do que permanece firme mesmo em meio ao caos. É essa gratidão silenciosa que cultiva a verdadeira paz interior. Marco Aurélio escreveu: quando você se levantar pela manhã, pense no privilégio de estar vivo, de respirar, pensar, sentir e amar. Essa reflexão simples não precisa de plateia. Ela é um lembrete íntimo de que, apesar de tudo o que falta, há muito pelo que agradecer. A vida em si já é um dom. A oportunidade de melhorar, aprender, recomeçar. E esse reconhecimento transforma a forma como enfrentamos o dia. A gratidão silenciosa não é barulhenta, nem depende de grandes conquistas. Ela nasce nos detalhes. Um raio de sol pela janela, um momento de silêncio, um gesto de carinho inesperado, a própria chance de tentar novamente. Ao voltar sua atenção para o que existe, em vez de se prender ao que ainda não foi alcançado, você dissolve boa parte da ansiedade, da frustração e da comparação que corroem a alma. Para o estoico, praticar gratidão é cultivar presença. É não tomar as coisas boas como garantidas. É saber que tudo é transitório, inclusive o que nos sustenta hoje. Essa consciência aprofunda o valor do que temos agora, tornando cada experiência mais significativa. A gratidão, nesse sentido, não exige palavras, apenas atenção e reverência pelo instante vivido. Você pode praticá-la sem dizer nada, sem publicar nada, apenas com um olhar sincero para dentro. Ao fazer isso, sua mente se aquieta. Seu corpo relaxa,
e sua visão do mundo se amplia. A gratidão silenciosa não transforma magicamente a realidade, mas muda o modo como você a enxerga, e isso já é suficiente para mudar tudo. Ao começar o dia assim, com humildade e apreço pela vida, você descobre que não precisa de muito para sentir paz. Basta estar desperto para o que já existe. 8. Controle seus pensamentos. A chave para um dia mais equilibrado. A qualidade do seu dia depende, em grande parte, da qualidade dos pensamentos que você alimenta. Se a sua mente estiver dominada por julgamentos apressados, suposições negativas e medos infundados, até mesmo os momentos mais simples se tornam fontes de tensão. Mas quando você aprende a observar e direcionar seus pensamentos, a realidade muda, mesmo que o mundo externo permaneça igual. O estoicismo nos ensina que o pensamento é a primeira fronteira da liberdade interior. Epicteto dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você interpreta o que acontece." Isso significa que todo acontecimento é neutro, até que a mente dê a ele um significado. E se esse significado for moldado pela raiva, pela vitimização ou pela impaciência, você inevitavelmente sofrerá, não pelos fatos, mas pelas lentes distorcidas com que os enxerga. Por isso, o estoico pratica o discernimento com seus próprios pensamentos. Controlar a mente não é reprimir o que se sente, mas investigar o que se pensa. É perguntar: esse pensamento é útil ou está apenas criando ruído? Isso é fato ou é só uma interpretação precipitada? Essa conclusão me fortalece ou me enfraquece? Ao fazer essas perguntas com honestidade, você descobre quantos pensamentos são desnecessários, imprecisos ou simplesmente sabotadores. E ao descartá-los, abre espaço para a clareza. O controle mental começa com vigilância. Não se trata de censurar emoções, mas de cuidar da raiz delas. Quando você percebe um pensamento nocivo surgindo, não precisa segui-lo. Pode apenas observá-lo e deixá-lo passar. Assim como as nuvens no céu, os pensamentos vêm e vão. O problema surge quando acreditamos em todos eles como se fossem verdades absolutas. Cultivar esse nível de consciência exige prática, mas o efeito é transformador. Aos poucos, você começa a agir com mais serenidade, a evitar conflitos desnecessários e a manter o foco no que realmente importa. E isso se reflete em tudo: nas relações, nas escolhas, na forma como você reage ao inesperado. O pensamento é o terreno onde a realidade é construída. Quando você aprende a cuidar dele, a vida se torna mais leve. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você deixou de criá-los com a mente. 9. Viva por princípios, não por emoções. A verdadeira motivação. Emoções são naturais, humanas e inevitáveis. Mas quando deixamos que elas conduzam nossas decisões, perdemos o rumo. Raiva, medo, euforia ou ansiedade são estados passageiros. E se agimos com base neles, criamos consequências duradouras a partir de impulsos momentâneos. O estoicismo nos convida a fazer o oposto. Viver guiado por princípios sólidos, não por sentimentos voláteis. Essa é a base da verdadeira motivação e da integridade pessoal. Marco Aurélio escreveu: "Se é certo, faça. Se não é, não faça. O resto são apenas opiniões." Essa simplicidade é poderosa. Ela nos lembra que diante de qualquer situação, podemos recorrer aos nossos valores mais profundos para tomar decisões, e não às emoções que, em questão de minutos, podem mudar completamente. Viver por princípios é ter uma bússola interna firme mesmo em meio a tempestades emocionais. Agir com base em princípios é perguntar: isso é justo? Isso é honesto? Isso está alinhado com a pessoa que quero ser? Quando você se orienta por essas perguntas, evita cair na armadilha da reatividade. Você não age por impulso, mas por convicção. E isso não te torna frio, te torna forte. O estoico não ignora suas emoções, mas também não é escravo delas. Ele sente, mas escolhe com consciência. Os princípios servem como âncoras. Eles mantêm você firme quando o medo ameaça te paralisar. Eles te protegem quando a raiva quer tomar o controle.
Eles te orientam quando tudo ao redor parece incerto. E o mais importante, viver assim fortalece sua autoestima, pois cada escolha baseada em valores reforça a confiança de que você está no caminho certo, mesmo que esse caminho não seja o mais fácil. A verdadeira motivação nasce da coerência entre pensamento, ação e propósito. Quando você sabe o que defende, o que valoriza e quem quer ser, você não depende de empolgação momentânea para agir. Você age porque sabe que é o certo. Isso é liberdade. Isso é poder interior. Viver por princípios é viver com propósito. E viver com propósito é não se perder, mesmo quando tudo ao redor tenta te desviar. 10. Firmeza e serenidade. Como enfrentar os desafios do dia com clareza? O dia vai testar você. Vai haver imprevistos, pessoas difíceis, tarefas que cansam, emoções que surgem sem aviso. E a forma como você reage a esses desafios define mais sobre o seu caráter do que qualquer plano que tenha feito. O estoicismo não promete uma vida sem dificuldades, mas oferece algo ainda mais valioso: a capacidade de atravessá-las com firmeza e serenidade. Não importa o que aconteça, você pode escolher não perder a si mesmo. Sêneca dizia: nada é mais admirável do que um homem que, diante das dificuldades, mantém sua alma tranquila. Essa tranquilidade não é ausência de esforço, é presença de consciência. É saber que, por mais que o caos externo tente te arrastar, você ainda tem o poder de decidir como se portar, como pensar, como agir. E esse poder, quando cultivado, se transforma em estabilidade emocional. A firmeza é a virtude que sustenta suas decisões mesmo quando o mundo muda de ideia. É o que impede que você traia seus valores por conveniência. Já a serenidade é o estado de espírito que mantém sua visão clara, mesmo diante do turbilhão. Juntas, essas duas forças criam uma blindagem interna. Você pode se abalar, sim, mas não desmorona. Pode sentir o peso do dia, mas não entrega o controle da sua alma. Os desafios não são seus inimigos, são seus treinadores. Cada situação difícil é uma chance de praticar as virtudes que você diz valorizar: paciência, coragem, temperança, justiça. Não espere por cenários perfeitos para exercê-las. Use o dia como ele é. Um contratempo vira treino para o autocontrole. Uma crítica injusta vira prática de humildade. Um atraso vira convite à aceitação. Essa é a filosofia estoica em ação. Clareza não é saber tudo, mas saber onde está seu centro. Quando você se conhece, sabe o que é importante e tem as ferramentas certas. Não importa o que o dia traga, você segue firme, com serenidade. Porque você sabe que o seu valor não está no que acontece, mas em como você escolhe enfrentar o que acontece. No fim do dia, o estoico não busca perfeição, mas integridade. E a cada desafio vencido com clareza e calma, ele se fortalece por dentro. Agora que você conheceu essas 10 estratégias estoicas, a verdadeira pergunta é: você vai voltar para o piloto automático? Ou vai começar cada dia com propósito, clareza e firmeza? Cada amanhecer é um novo convite, não apenas para sobreviver ao dia, mas para liderá-lo com presença. O estoicismo não é uma filosofia para momentos raros. Ele serve para os dias em que você acorda cansado, para os imprevistos que testam a sua paciência, para os cenários que fogem do seu controle. Ele está na forma como você respira, pensa e escolhe, especialmente quando tudo parece desmoronar. Se esse vídeo te ajudou a se reconectar com sua força interior, compartilhe com alguém que também precisa reencontrar o próprio centro. E se você está pronto para aprofundar ainda mais esse caminho, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha fazer parte de um espaço onde sabedoria antiga se transforma em poder real. E o melhor é que no próximo vídeo vamos explorar como fortalecer tanto o seu interior, que nem pessoas, nem pressões, nem problemas conseguirão te abalar. Se você já se sentiu emocionalmente drenado pelos outros, ou facilmente tirado do seu eixo pelo caos da vida, você não vai querer perder, porque no fim das contas, a sua paz não é negociável. E com o estoicismo ao seu lado, você não só aprende a começar o dia com força, como também a carregá-la com você até o fim.